Tigre de Bali. O tigre de Bali é uma população extinta de tigres que vivia na ilha indonésia de Bali. Esse tipo de tigre era o menor de todas as subespécies, com tamanho similar ao de um leopardo. Os maiores exemplares não pesavam mais do que 100 quilos. O tigre de Bali tinha um pelo curto, denso e laranja, com poucas listras negras. Os tigres de Bali predavam a maioria dos mamíferos em seu habitat. Suas principais presas eram o javali, algumas espécies de veados, lagartos monitor, macacos, e possivelmente o banteg, uma espécie de bovídeo selvagem que está atualmente extinto na ilha. Os únicos predadores conhecidos da espécie eram os seres humanos. O tigre de Bali foi descrito como o menor tigre nas Ilhas Sunda. No século XX, apenas 7 peles e crânios de tigres de Bali eram conhecidos por serem preservados em coleções de museus. A característica comum desses crânios é o plano occipital estreito, que é análogo à forma dos crânios de tigre de Java. As peles dos machos medidas entre os pinos são de 220 a 230 centímetros, 87 a 91 polegadas, de comprimento da cabeça ao final da cauda, as das fêmeas de 190 a 210 centímetros. O peso dos machos variou de 90 a 100 kg, e o das fêmeas de 65 a 80 kg. O tigre de Bali tinha um período de gestação que durava aproximadamente cerca de 14 a 15 semanas. As fêmeas davam à luz a uma ninhada de 2 a 3 filhotes. Os bebês nasciam cegos e desamparados e eram desmamados por volta dos 6 meses ou 1 ano de idade, tornando-se totalmente independentes com 18 ou 24 meses de idade, e viviam de 8 a 10 anos. A aproximação do homem e o avanço da agricultura mudaram as características do habitat do felino. No início do século XX, era possível que o bicho vivesse apenas nas áreas mais montanhosas e no oeste da ilha, onde a população humana estava mais espalhada. Entre as duas grandes guerras mundiais, os europeus que moravam em Java desembarcavam em Bali para caçar o tigre, até o dizimarem por completo. Aliás, essa subespécie foi a primeira das 8 a se extinguir. Depois dela, 2 outras, os tigres do Cáspio e os tigres de Java, também desapareceram do planeta, e as demais estão todas ameaçadas. Por serem capazes de comer até 18 quilos de carne em uma única refeição, perseguiam animais pequenos apenas quando estavam velhos ou machucados, já que os hábitos solitários dos tigres não permitiam que eles vivessem em bandos. Portanto, tinham de se virar para conseguir comida sozinhos. Os cientistas não tiveram tempo suficiente para avaliar o Panthera tigris balica antes da extinção. Mas, por se tratar de uma subespécie, ele tinha muito em comum com outros tigres, como o gosto pela água. Atrair a presa para as margens de um riacho ou lago e persegui-la cada vez mais para o fundo era uma das formas mais eficientes de caçar. As unhas, retráteis e importantes para os ataques, jamais perdiam um fio, mesmo que o animal caminhasse por solos rochosos, úmidos, gramados ou lamacentos. Capazes de se camuflar e com um andar leve e silencioso, esses felinos só partiam para cima da vítima quando já estavam muito próximos. Geralmente, um tigre não invadia o território de outro do mesmo sexo, mas os domínios de um macho se estendiam sobre os de várias fêmeas. Assim, ele formava um harém, que contava com a sua proteção. Como as outras subespécies, o tigre de Bali podia matar os recém-nascidos, se o instinto indicasse que não eram seus filhotes. Dessa forma, logo a fêmea entraria num novo período de cio. Passado 1 ano e meio, o filhote que conseguisse sobreviver já era considerado maduro, mas só se afastava da mãe 6 meses depois.
Hoje, devido aos humanos, esses incríveis animais infelizmente não existem mais.